você quer? Professor, aqui no dicionário, Sim. na argumentação, eu queria primeiro perguntar para o senhor o seguinte: o senhor sempre fala que as consciências têm, nós temos em média 9 consciências na psicosfera, não é isso que o senhor sempre fala? Isso era mais ou menos na década de 70. Hoje eu não sei mais. Tá, vamos supor porque já mandaram uma porção de gente embora, né? Não, vamos supor que seja, só para ter uma referência aqui. Ok. Quando o senhor fala de aglutinação, o caminho nosso para a desperticidade, a tendência é nós tornarmos mais desassediados, porém nós vamos estar aglutinando mais consciências em nossa volta para assistir. Cada vez mais. Então, vamos dizer, essa psicosfera a sua rede de relacionamento interconsciencial se expande cada vez mais. Muito embora vai chegando um ponto que aqueles que você assiste não nota que você está assistindo. É aí que entra o anonimato serenão. Então, isso tudo a gente tem que entender. Você fala consciência intrafísica e extrafísica. Aumenta também Sim, a extrafísica. aumenta tudo. Então, lembre-se disso. Ninguém perde ninguém e você vai assistir aqueles que você prejudicou de algum modo, mesmo que fosse indiretamente. Esses é que são os primeiros que você vai ter que assistir. Então, aí aqui o senhor coloca assim, né? Qualidade da aglutinação cosmoética megafraternal gerada pelo ego. O que o senhor quer dizer aí, gerada pelo ego? Não ficou claro para mim. O ego é a pessoa, é a consciência. Sim, gerada pela consciência. Pelo estado dele de cosmoeticidade. O que ela pensa, a tendência, o que ela quer, como é que é, de que modo. A situação é dela. Cada um tem sua predileção, suas escolhas. Então, é o livre-arbítrio. Então, aumentam também as consciências, ou seja, essa média que o senhor fala, na verdade... É inevitável. Todo mundo a tendência é viver cada vez mais com o maior número de consciências. Entende? Por causa do processo de assistência. Não tem jeito. Isso é igual uma pirâmide, mas ela vai subindo. Você está aqui, no cume, no ápice da pirâmide. Aqui embaixo, a base vai aumentando cada vez mais. O que vai acontecendo é que vai assistindo, elas vão levando e vão trazendo outras, vai sendo assim, revezamento. E aquilo vai expandindo. Então, por exemplo, você, no início aí do seu grupo evolutivo, você tinha contato com 5 princípios conscienciais. Com o passar do tempo, você passou para 50, depois 500, 5.000, hoje já são milhões. Você já tem contato com milhões de pessoas. Então, por exemplo, a hora que eu chego e falo sobre o processo já mais de 2 décadas, que eu venho falando insistentemente sobre a TENEPS. Hoje já tem milhares de pessoas já praticando a TENEPS. Nós já temos prova disso. Isso é muito sério. Você está entendendo? Agora veja, o nosso grupo evolutivo está ampliando. Já são milhares de pessoas autoconscientes da intermissividade, do curso intermissivo. Vamos entender. Nós já somos alguma coisa, está começando a aparecer na Terra. Vai chegar um ponto que não vai ter jeito mais de destruir isso. Agora, nós temos aqui que combater todo esse tradicionalismo milenário que tem na Terra de lavagem cerebral, principalmente religiosa, que tem em diversas áreas. Várias facções de profitentes diferentes. Os confrades, os fanáticos religiosos, os fiéis, os crentes. É demais. Então, isso tudo, a gente você está entendendo? Lutando contra o Golias. Um pigmeu contra o gigante. A gente está começando com a ideia. Isso é que é a tarefa do esclarecimento. Agora, indo para o verbete de hoje, mas fazendo uma pergunta para o senhor gosta muito das frases, né? Algumas frases que é popular, que o pessoal comenta. Uma das frases que eu escutei durante muito tempo, com relação ao verbete, é que mulher não tem amiga. E o senhor falou que os homens também perseguem. E isso é muito comum na sociedade, escutar isso. Eu não estou dizendo que todas, mas é muito comum mulher dizer assim, não, eu não tenho amiga. Isso é por causa do processo da concorrência. Elas preferem, em muitos casos, ter amizade com homens do que ter amizade com as próprias mulheres. Até teve um comparativo aí do Big Brother, que era difícil uma mulher ganhar o Big Brother. Justamente entre elas se... Entendeu? Aí vem a futrica.
vem a intriga, aí vem o processo que eles aperfeiçoaram, muita futrica e a intriga, tem muita trairagem, através da monarquia. É quando as cortesãs começaram a dominar o negócio. Hoje existem, são as cortesãs internacionais, são as mais brabas que tem. Lá em Hollywood está cheio delas. Lá o nome era call girl, quer dizer, a prostituta, lá o nome que tinha era call girl. Hoje tem outros nomes, que é a garota de programa, é outro nome que arranjaram para isso. Agora, isso é seríssimo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje nós estamos vivendo a melhor fase de esclarecimento que a Terra já passou, por causa da Heurebex. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, em qualquer idade, ela pode começar a ter esclarecimento sobre esses assuntos todos e fazer pesquisa, experimentação do assunto. Então a pessoa pode melhorar mais depressa. A vida hoje é inavaliável, fora de preço, o preço é fora de série. Vale a pena. Entende? Agora, isso, por exemplo, que Elisete trouxe para estudar, feminino evolutivo, é uma das coisas que toda mulher devia estudar. Se ela ainda não entendeu isso, há de estudar. Isso aí é um assunto seríssimo, básico. Por quê? Quem é aqui que sabe qual sexo você vai ter no próximo corpo? Às vezes você não sabe. Você ainda não tem noção disso. Você tem que honrar o corpo que você tem para ver se vai seguir igual ou se vai mudar. Ou se ele vem estropiado. Nunca se sabe. Agora, os corpos que vêm os próximos, ele pode vir alterado, teratológico, ou pode vir até maceteado, que é o macrosoma. Isso tudo está aí. Então, a pessoa tem que estudar. Como é que eu estou fazendo o meu desempenho evolutivo com esse corpo? Eu correspondo àquilo que estão esperando de mim? Eu sigo as instruções de uso que eu recebi? Isso é muito importante. Então, a partir disso, a pessoa vai ter uma vida muito melhor, mais avançada e mais esclarecedora. Então, o senhor também fala uma outra coisa que eu acho que no verbete não tem, a não ser que eu não tenha reparado. O senhor costuma falar que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela fica mais masculina. E ela vai mais para o mental soma. Mas isso todo mundo sabe. Não, digo, aí... É o processo da Menor, a dona Menor faz isso. Então, isso entra no feminino evolutivo, né? Porque se ela souber aproveitar essa fase... Mas ela não pode fazer num verbete só, colocar todos esses aspectos da feminilidade, é muita coisa que tem. Professor, essa argumentação não é bastante machista? O quê? Essa argumentação está muito... A meu ver, segundo o meu entendimento, para com isso. Não está segundo o meu entendimento. Porque olha só qual é a base do argumento. A mulher, conforme vai chegando no passar do tempo, vai se tornando homem. Isto é, mental soma são as próprias mulheres que sabem disso. Isso não é um argumento. Não, isso é uma falácia. Conversa com a Mala, genérica. Quando ela aparecer, você conversa com a Mala e porque os prêmios, o que ela fala. Porque prêmio Nobel são homens? Por que é? Aqui, ó, vamos agora explicar fisiologicamente isso. A fisiologia da mulher feminina, se ela está grávida, ela perde a lucidez durante a gestação, até 6 meses depois que nasceu a criança. Agora veja, isso aí vai até o ponto da menopausa. Quando começa a chegar na pré-menopausa, esses hormônios começam a diminuir na vida da mulher. Então o que se passa? A hora que aqueles hormônios são neutralizados, o processo mental somático da mulher, inevitavelmente, vai ficar mais liberto. Isso é fisiológico. Não sou eu que falo, as mulheres mesmo sentem, elas dizem isso. Então, é aí que aparecem muitas mulheres que começam a pensar com mais racionalidade, deixam de ter tanta reação infantil, você está entendendo? Pelo processo ginossomático, já começa a saber usar o laringochakra, que ela não sabia, que falava demais. Desaparecem os processos anticosmoéticos de muitas delas. Isso é fato, eu não estou sendo, pelo contrário, eu mesmo estou aqui falando que os homens estão querendo apertar cada vez mais a mulher, acabar com ela. Pela experiência pessoal do senhor, nessa vida o senhor veio como homem. Eu vim como mulher, eu tive 3
gravidezes, né? Isso. O senhor tem alguma experiência pessoal do senhor? O senhor lembra quando o senhor foi mulher? Lembro, como lembro. É que era essa situação? Quer dizer, essa subadultidade... Minha filhinha. Sou eu? Nessa vida eu perguntei para eles, seria melhor eu vir como chinês, como africano, negro retinto, como mulher, como homem, como estropiado? Eu perguntei para eles. Eu falei assim, não, é melhor você vir assim, assim, me deram as dicas. Hoje, agora com 80 anos, eu fico pensando, realmente eles pensaram bem. Dentro da trajetória que eu tive na minha vida no Brasil, do interior para vir para cá, para o outro interior, isso foi a melhor que me deram, foi isso. Eles estavam certos. Porque eu queria vir preto. Foi a primeira que eu quis. Você está entendendo? Isso é o ideal. E outra coisa, não era nenhum processo que você pudesse pensar... Político. Político, social, ou de masoquismo, ou processo que eu estou querendo me impor. Interassistência. Nada disso. O meu problema é porque eu vivi na África. E eu sei como é que são as coisas. Até hoje, professor, até hoje a Até África hoje, a situação é precária. A África é um dos lugares que precisava. Mas eles falaram assim, não, o negócio tem que ser mesmo no Brasil. Foi por isso que eu nasci no interior. Professor, a mesologia, de um modo geral, ela desqualifica. A mesologia, quer dizer, esse planeta desqualifica a mulher. E não tem muitos estudos fazendo isso. Por exemplo... Por isso que as mulheres igual a Elisete, igual a vocês, precisam de começar a estudar ginossomatologia. Isso é importantíssimo. Vindo de vocês. Por exemplo, essa moça aí, a tal... da mulher bomba. Eu falei quase mulher bomba. Tudo que você quiser para te ajudar na questão do livro. Vamos em frente com isso. Ela é fora de série. Até hoje eu não vi livro nenhum de mulher bomba e da gestante bomba. Gente, isso é o top. Sim. Há quantos anos, desde que apareceu a primeira gestante bomba, que estourou o corpo e matou uma opção de gente, eu estou falando disso, que foi uma das coisas mais absurdas do século passado para cá. Final do século passado. É um absurdo. Pois é. Tá ok, professor, mas isso é... Dos absurdos recentes, a gestante bomba talvez seja o top, dos últimos recentes. Uma das coisas mais doidas que tem. Mais absurdas. Mas, vamos dizer, é coisa de dar impacto, pensar numa coisa dessa. Não é fácil. Agora, veja, onde é que fica... a ginossomática, onde é que fica a maternologia? Tudo vai para o espaço. É uma coisa terrível pensar nisso tudo. Agora, a hora que a gente fala em barriga de aluguel, isso fica pequenininho. Tem uma opção de coisa aí que vai para o espaço. Prostituição, isso é pequeno. A gestante bomba é pior do que isso tudo que vocês pensarem aí. Professor, nesse caso, por exemplo, o senhor acha que tem algum tipo, ou existe algum tipo de caso em que a consciência, antes de ressomar nessa mulher, influenciou ela no caminho e ela entra para provocar essa coisa? Se é um cara que foi bomba... isso. Aqui, ó, não tem nada que a pessoa venha aqui e ressoma para fazer o mal. Todo pensamento é de esperança da pessoa fazer mesmo o bem. Mesmo sendo uma Conzel, que também isso. Foi homem bomba. Isso aí é pensamento baratosférico. Isso é assediadora que pensa. Todo mundo vem aqui para fazer o bem, para melhorar. A esperança é essa, mesmo que a pessoa seja totalmente pirada. O caminho é esse. Ninguém vai pensar e articular uma coisa para fazer o mal para os outros. Não existe. Mas não tem aqueles que querem ressomar para fazer alguma coisa? Tem gente com todo pensamento, mas ele ressoma, fica com o corpo tudo inutilizado, aí alterado, ele não vai poder fazer nada. Entendi. Pensa bem no povo que está inválido. Pensa que é à toa? Vamos raciocinar. Pensa bem nisso. Olha a invalidez. Raciocina. Ponha isso na lei de causa e efeito. A gente evita estar falando muito isso para não criar problema. Entendeu? Mas se uma pessoa começar a raciocinar, ela vai ver, vai debulhar as realidades interdimensionais que tem por aí. Esse é muita coisa. O senhor fala, por exemplo, do pessoal da Cracolândia que ficou usando droga durante muito tempo, quando for ressomar, as consequências são... Tem muita gente que esteve na Segunda Guerra Mundial. Aqui nós já tivemos vários assim.
Mas tem gente com muita energia que pode desenvolver muitas coisas. Hoje o meu está conversando com alguém aí sobre isso. Ele, possivelmente, pelo meu cálculo que eu vi, dessomou na Segunda Guerra, veio agora, tem a família que está um pouco alterada, os elementos, ele está procurando melhorar, ele tem capacidade de superar isso tudo. Os assediadores do passado vêm com a coisa, mas ele está fazendo força. Isso tudo é exemplo da situação de mudança. Agora, isso é a ressoma, é o renascimento, é a mudança. Nós todos estamos nessa. Porque a ressoma ela é coordenada por amparadores, então ela sempre é para a pessoa melhorar. Né? O amparador sempre quer o melhor para a pessoa dentro do contexto dela e do fôlego que ela apresenta. Isso aqui é importante nós pensarmos. Outra coisa, pensar que nós temos gente que eles estão olhando para a gente. Nós temos assistência, nós temos proteção, nós temos segurança se a gente quer. Não é só assediador, não é só gente mal intencionada, não. O que predomina mesmo no duro, no universo, é o bem e a boa intenção com discernimento. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Por exemplo, vocês não vão ver, olha na astronomia, um dia desse eu tive que falar isso aí com uma pessoa que está desesperada. Olha na astronomia, os planetas ou os astros não estão tudo estourando, não. Tem muito que está aí fixado, arrumadinho, não muda nada. Esse sol que está aí, desde que o homem é homem, que conhece a história, está do mesmo jeito, mais ou menos. De vez em quando ele dá umas explosões, mas está firme. Então a maioria dos astros estão assim, eles não estão tudo doidos. O universo não tem loucura. É tudo quadradinho, mais do que a matemática. Só a matemática não vale nada perante o universo. Ele é muito mais, você está entendendo, regular, adequado, em cima do lance, equilibrado, harmonizado. Isso aqui é importante, a harmonia. Então vamos pensar na harmonia, o tempo todo na harmonia, que nós vamos entrar dentro do fluxo do cosmos. Isso é que interessa. Porque tem pessoa que acha que o mundo está estourando, que vai haver, sabe, uma bomba atômica cósmica, que vai acabar com tudo. Gente, são bilhões de galáxias. Tem galáxia que tem bilhões de astros. Como é que fica isso? E assim vocês vão fazendo o cálculo. Como é que fica? Olha a astronomia, está aí, é uma ciência. Professor. Todo mundo admite os princípios da astronomia. E outra coisa, cada vez que estão estudando, mais os números estão aumentando. O problema é esse. A situação é essa. Então, equilíbrio é o que existe mais por aí afora. Professor. E equilíbrio é o que nós esperamos de vocês. Aqui no B. Mas não existe ressoma patrocinada por assediador? Como é que é? Ressoma patrocinada por assediador. Não existe isso, não. Eles, pelo contrário, eles às vezes tentam segurar as pessoas para não vir. Tem muito caso assim. Tem casos, por exemplo, que eu já vi. Isso é muito ensinado em si, para o CPC. A mãe não se preparou para a gravidez. Fumava, bebia, aquele negócio todo. A criança que veio arranjou o assediador, daí a pouco estavam os três. Então criou um triângulo anti-amoroso, quer dizer, odiento, odioso, entre a mãe, o rebento que ia nascer e o assediador dos dois. Eu já vi isso tudo. No fim, ela teve eclâmpsia, morreu, a criança morreu e foram para a baratosfera de novo. Tudo isso eu já vi. Pois é, essa ressoma... Antes, durante, depois não pude fazer nada. Todo mundo ali, aparador do mesmo jeito. Não puder fazer nada, porque quem comandava aquilo em primeiro lugar era a mãe. Agora a mãe... Já pensou, por exemplo, essas mães que aparecem grávidas lá na Cracolândia? Cracolândia em São Paulo, Cracolândia no Rio, Cracolândia em Porto Alegre, Cracolândia onde tem. Foi o amparador que patrocinou essa ressoma? Com crack. E outra coisa, ela está emagrecendo porque não tem dinheiro para comer, porque todo dinheiro que ela pega é para comprar o crack. Vai morrer logo com a criança dentro. Mulher bomba, igual as outras. Pois é, mas então esse caso que o senhor citou... Essa barriguinha da moça lá, tudo, e ela sai do crack. Totalmente já alterada, magra, tudo. A gravidez horrível.
Pois é, nesse caso que o senhor citou mesmo, foram os amparadores que determinaram a ressoma dessa consciência nessa mãe? Todo mundo está aí, quando vê, tem a possibilidade de melhoria, ela ressoma. Agora, as interferências, as intercorrências, os acidentes de percurso, aquilo que vem contra, isso está na mão de quem for. A primeira coisa aí no caso é o pai e a mãe, que tem que vir em primeiro lugar. Depois, quem renasce. Como é que é a relação entre as energias de quem renasce com a mãe? Por exemplo, você acha que uma mulher, por exemplo, ela está aí, ficou grávida, aí ela começa a vomitar, em 2 meses vomitando. Essa consciência que está chegando é problemática com ela. Os dois não se dão bem. Já, às vezes, ela vai ter uma segunda gravidez que ela não deu nada. A gente percebe isso claramente na clínica. Não me deu enjoo, nem vômito nenhum. Como? Aí vem aquela criança que vai apaziguar a família, pacificar todo mundo, dar umas lições para a mãe, para o pai. Tem tudo isso. Mas os 2 casos foram definidos pela equipe de amparo. Sim. Okay. Sempre tem gente que está querendo melhorar. É porque quando a gente discute sobre aborto no CPC, quando a gente faz discussões sobre isso, eu estou falando isso até por questões didáticas mesmo. Uma das questões que são colocadas é mais isso. Essas coisas é o evoluciólogo, esse que entende mais da turma, da equipe. Entende? A equipe evolutiva, o grupo evolutivo. Então, o evoluciólogo é que comanda mais essas coisas todas. E ele geralmente conhece tudo. De trás para diante, do avesso e do direito, para cima e para baixo, sabe tudo. Não é fácil. Tem muita coisa para a gente estudar.